Vamos continuar então falando sobre uma etapa de pré-processamento fundamental para praticamente qualquer tarefa de processamento de língua natural, que é a tokenização. Tokenização nada mais é do que separar o texto em palavras, né? Lembrando que no vídeo anterior nós vimos como que separar um texto em palavras pode ser complexo, mas aqui nós vamos simplificar e considerar que uma palavra é apenas aquilo separado por espaços. Bom, nesse trecho de código em Python que eu mostro na tela, nós vemos uma das formas de se realizar a tokenização. Vamos usar mais uma vez a biblioteca NLTK, o Natural Language Toolkit. Então, precisamos importá-la, né? Import NLTK. Da primeira vez, precisamos também fazer o download do Punkt. Aí ele está comentado com o jogo da velha, porque eu já tinha feito esse download antes. Mas se for a primeira vez que você vai usar o Punkt, precisa colocar sem o jogo da velha. Em seguida, precisamos importar o Tokenize, que é a biblioteca que vai fazer a tokenização para a gente. Vamos novamente usar os versos do Carlos Drummond de Andrade. Para rodar o tokenizador, você precisa colocar algo assim: tokenize.word_tokenize e entre parênteses definir o texto a ser tokenizado, que no nosso caso é a variável versos, onde eu armazenei esses dois versos do Drummond. Você pode também especificar a língua e isso pode ajudar um pouco, mas em geral não faz muita diferença. Aqui eu coloquei português. Em seguida eu mandei imprimir algumas coisas. Começando com o len palavras, ou seja, o length, né, o tamanho da lista de palavras tokenizadas. Veja lá no resultado que ele mostra que são 14 palavras. Né? É legal, vocês lembram que esses dois versos têm 14 tokens, né? Não é isso? E em seguida, né, na frente do 14, a gente tem então o palavras, que é a lista desses 14 tokens. Depois vamos passar para os types. Para contar o número de types, basta calcular o tamanho do conjunto, isso é, do set de palavras tokenizadas. Né? Essa é uma forma simples de se saber quantos itens diferentes, quantos itens únicos estão numa lista. Né? Afinal, usando o set, tudo que é repetido é desconsiderado. Então, se eu calculo o length, ou seja, o tamanho do set, ou seja, do conjunto, eu tenho o valor 9. Ué, mas a gente não tinha contado 7 types nos versos do Drummond? O que será que aconteceu? Tenta descobrir você mesmo aí, olhando a lista de types que eu mandei imprimir bem na frente do número 9. Dê uma pausa no vídeo e tente entender o que houve. Já entendeu? Reparou que a palavra tinha aparece duas vezes e que o no também aparece duas vezes? Mas por quê? Por um motivo muito simples. O primeiro tinha está escrito com letra maiúscula, enquanto o segundo tinha está escrito com letra minúscula. E o mesmo acontece com o no. Para o computador, o T maiúsculo e o T minúsculo, assim como o N maiúsculo e o N minúsculo, e qualquer letra maiúscula e a correspondente dela minúscula, são dois caracteres diferentes. Né? Então, se nós quisermos que essas duas formas sejam contadas como o mesmo type, a gente precisa fazer alguma coisa, que eu já explico. Mas antes eu vou sugerir a você um exercício. Teste o que acontece se você coloca outros elementos no texto a ser tokenizado. Por exemplo, tente tokenizar uma frase com pontuação, ou então palavras com hífens, como, por exemplo, cachorro-quente, ou então abreviaturas, né, que tem pontos no meio, entre uma letra e outra. O que será que acontece? Faz o teste. E só para terminar esse slide, queria sugerir a leitura da documentação do pacote Tokenize do NLTK, o link está aí na tela, para que você possa explorar um pouquinho as diversas opções, os diversos parâmetros que ele oferece, que são úteis em situações específicas. Bom, vamos seguir então para tentar resolver a questão da contagem de types nos versos do Drummond. Nesse novo trecho de código que eu coloco aí na tela, tente encontrar o que ele tem de diferente daquele anterior. Já achou? É uma palavrinha só. É um lower, L-O-W-E-R, né? Lower, logo na frente do parâmetro versus, na atribuição da variável palavras. Então a gente tem a variável palavras, continua tendo tokenize.word_tokenize, depois eu tenho versos, só que agora eu tenho um ponto lower, abre e fecha os parênteses vazios ali. E o que esse lower com esses parênteses vazios na frente faz? Simples, ele transforma tudo em minúsculas.
né? Então, qualquer letra maiúscula que tiver nos versos, não importa se é no início da palavra ou não, vai se tornar minúscula. Então, agora a gente pode de novo contar o número de tokens e o número de types e temos aí os 14 tokens e os 7 types que a gente tinha contado lá anteriormente, né? Porque agora o tinha e o no, que estavam escritos com a inicial maiúscula, agora eles estão com a inicial minúscula. Mas atenção, essa etapa é muito importante em diversas aplicações de PLN e em vários estudos que nós vamos desenvolver, a gente vai usar isso, mas isso deve ser usado com cautela. Existem situações em que a gente quer que certas palavras escritas com maiúsculas sejam contadas como diferentes das palavras escritas em minúsculas. Tem várias situações assim e posso mencionar uma, né? Por exemplo, imagine que eu tenho o pronome se, como em uma frase como ele se chama João, mas eu tenho também a abreviação C, a abreviação SE do estado de Sergipe, né? Se a gente transforma tudo em minúscula, elas vão ser a mesma coisa, porque o SE de Sergipe vai virar C. Muitas vezes, sobretudo quando a gente trabalha com uma quantidade muito grande de dados, esses detalhes podem ser ignorados, já que eles se perdem no meio ali de milhões de palavras, mas em outros casos não. Então, por isso é sempre importante ter um olhar criterioso para cada tarefa que nós realizamos em processamento de língua natural.